Bom, muito boa tarde, queridos alunos, queridas alunas da disciplina de temas atuais em Química. Hoje é um dia muito especial, estamos recebendo aqui em nossa sala um ex-aluno do DQ, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que fez parte da minha vida no início da minha carreira acadêmica, né, como professora. Foi um parceiro desde o início, né, Francisco, como um parceiro de trabalho, né, não só aluno, e principalmente por quê, né? Porque o Francisco sempre teve uma postura muito profissional de trabalho, acadêmico, e sempre muito sério, né? E a gente conseguiu fazer uns trabalhos muito bons e estamos continuando fazendo, né, Francisco? Vira e mexe tem um artigo novo saindo, tem alguma parceria em andamento, né? Então, nesse dia de hoje, a gente vai receber, então, o Francisco Araújo Silva, que é doutor em Química, na área de Química Inorgânica, foi licenciado em Química, foi orientado de doutorado pelo professor Greg, né, do nosso departamento, e o Francisco, há alguns anos, ele atua numa instituição chamada Instituto Federal, né, que é o Instituto Federal de São Paulo, né, nós temos institutos federais para o Brasil todo, o Francisco vai apresentar para a gente um pouquinho mais sobre isso, né, e como a gente já comentou aqui em outros momentos, né, reafirmo novamente, Francisco, nosso agradecimento por sua disponibilidade, a sua generosidade em estar conosco para falar sobre o futuro das pessoas, né? Eu acho que quando a gente dedica o tempo da nossa vida para algo que vai reverberar, que vai refletir na vida do outro, não tem dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro que pague, não tem tempo. Eu acho que a satisfação é muito grande, a alegria é muito grande, né? Então, gratidão realmente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em estar conosco conversando no dia de hoje. Então, pessoal, se vocês tiverem questões, né, ao longo da apresentação, da fala do Francisco, eu gostaria que vocês fossem colocando no chat, depois a gente bate papo, né, e conversa com ele sobre as questões. Só para não ir esquecendo, né, podem ir colocando as questões aqui. Francisco, super boa tarde, obrigada mais uma vez, viu, por sua presença aqui conosco. Obrigado, Joana. Boa tarde para você e para todos. É muito bom, né, vir aqui sempre no curso falar um pouquinho. Tenho muito carinho pelo curso, né? Acho que foi sempre falo que foi. Eu sempre lembro daquele texto que a gente escreveu a Joana foi minha orientadora, né, na dissertação, não, na monografia, né, em 2010. Eu ingressei em 2006, concluí o curso em 2010 e sempre fico bastante feliz e até um pouco emocionado quando eu lembro daquele texto introdutório onde você me deu a oportunidade de escrever um pouquinho sobre a minha trajetória, e eu sempre falo com muita felicidade o quanto foi um ponto de virada, né, na vida ter ingressado na Universidade de São Paulo e no curso de licenciatura em Química. Então, agradeço demais o convite, eu acho que é muito importante sempre a gente conversar um pouco, trocar ideias. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir a história dos outros, né? Sem julgamentos, a gente pega as partes que nos interessa, né? Muitas vezes a gente se interessa bastante e acaba fazendo um contato com outras pessoas e muitas vezes encurtando caminhos, né? Acho que isso é excelente para encurtar caminhos, uma coisa que você demoraria muito a conhecer ou saber ou a cruzar aquela informação. Eu acho que esse espaço estabelece essas oportunidades, né? Então, acho que isso bem bacana. Essa disciplina, Joana, do curso de licenciatura em Química, né? Isso, a licenciatura e bacharelado. Agora o nome do curso mudou, Francisco, não sei se você está sabendo, é licenciatura e bacharelado. E nós temos aqui também duas pessoas, não sei se elas estão presentes, se estiverem, por gentileza, que são duas alunas da Exalc, que estão participando Legal. aqui também. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Hoje eu estou como coordenador de um curso de licenciatura em Química, e eu sempre falo para eles, puxando um pouco a sardinha aqui, que é uma excelente escolha, né? Porque os nossos cursos de licenciatura em Química,
embora haja uma crítica, né, que seja uma espécie de cópia do bacharelado, ele dá uma formação muito ampla, tanto na parte de química, quanto abre todo um leque de oportunidades na licenciatura, né, na parte de ensino, na parte de educação, e abre toda essa oportunidade aí para a gente fazer a melhor escolha possível, né? Bom, a Joana me convidou para falar um pouquinho dos institutos federais e do campus onde eu trabalho, tentando dar um enfoque aí na... tentando falar um pouquinho ao final, né, qual que são as formas de ingresso hoje, como ingressar no Instituto Federal para dar aulas, né? É uma rede grande que está aí, é uma realidade, e é uma excelente oportunidade, né, para aqueles que já se identificaram com a docência e querem dar continuidade na sua carreira fazendo esse trabalho. Jô, eu consigo apresentar aqui? Acho que sim, tenta aí. Vamos lá. Se tiver alguma questão. Tá ok, tá ótimo. Está no formato apresentação? Ainda não. Acho que tem que colocar na apresentação ali. Oi, não. Ainda não. Vamos esperar. Vamos ver. Você clicou naquele, como se fosse no F5 ali, para ele abrir? Aqui ele Sim. aparece como se você estivesse editando ainda. Talvez se você selecionar como janela, Francisco, eu soube que realmente esse problema tenha acontecido. Se você colocou para apresentar uma aba só, você tem que apresentar e aí colocar para apresentar para a gente a aba da apresentação. Você deve ter colocado o PowerPoint, aí ele não muda. Isso, peraí, então vou voltar, vamos lá. E agora? Agora sim, tá ótimo. Perfeito. Bom, eu coloquei algumas informações aqui, vou tentar não me alongar muito, né? Se deixar, eu fico falando. Não vou ver o chat, mas podem me interromper, fiquem à vontade, abram os microfones, ou se alguém puder retransmitir aí as perguntas, podem me interromper sempre que vocês quiserem, tá? Joana, eu roubei aqui uns slides do meu querido amigo Eduardo Mocin, nosso ex-diretor, para falar um pouquinho. Coloquei aqui um tema para essa apresentação, né, que é o papel do Instituto Federal de São Paulo na região metropolitana de Ribeirão Preto. Por que é importante a gente falar dessa região metropolitana de Ribeirão Preto, né? Porque mesmo dentro da própria comunidade do Instituto Federal, às vezes eu ouço colegas falando assim, a procura é baixa porque nós temos muitas instituições. Ok, vamos com calma, vamos olhar nossa densidade populacional primeiro, né? Bom, então o Instituto Federal é uma rede nacional, né? Ela acabou, né, herdando em diversos estados a estrutura de outras instituições, por exemplo, no estado de São Paulo, herdou a estrutura do Cefet, né? Aqui na cidade de Sertãozinho, que é bem próximo aqui de Ribeirão, fica uns 20 quilômetros, né? Eu gasto 20 minutinhos da minha casa até o campus, né? É mais perto eu ir para Sertãozinho, eu moro na Avenida do Café, é mais perto eu ir para Sertãozinho do que para o campus do Instituto em Sertãozinho, do que, por exemplo, ir para um bairro do outro lado da cidade, né? Aqui no estado de São Paulo, o nosso campus Sertãozinho era uma estrutura do Cefet, né, na década de 90, início dos anos 2000, né, mas virou Instituto Federal, né, com a lei de criação, a lei número 11.892, né, de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, né, que a gente conhece como os IFES. Nessa lei de criação, gente, tem uma questão importantíssima, né?
que essas instituições elas precisam tentar oferecer essas porcentagens de cursos, né? 50% dos seus cursos na forma de cursos técnicos, 30% na forma de bacharelados, tecnologias e pós-graduação, e 20% na forma de licenciaturas. Né? Uma das propostas dos institutos federais, uma proposta inicial é formar professores. Né? Nós temos hoje no Brasil quase 700 campi, né? Então, cada pontinho desse aqui é um campus de Instituto Federal, né? Espalhados aí pelo país inteiro. Então, só chamando a atenção que muitas vezes eu sei que na USP alguns alunos não são aqui de Ribeirão Preto, são de outras cidades, ficar atento às suas regiões, porque o Instituto Federal está no país inteiro, né? Então, ficar atento, né, às páginas, às informações sobre os institutos federais e as oportunidades que podem aparecer nessa instituição, nos campi aí da sua região. O Instituto Federal de São Paulo, né? Agora, os institutos federais eles vão se dividir nos estados, alguns estados têm mais de um instituto, se eu pegar aqui Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia, o Instituto Federal nesses estados tem mais de uma reitoria, né? Por enquanto, em São Paulo, nós temos um único conjunto do Instituto, que é o Instituto Federal de São Paulo, está em vias de uma divisão aí, mas não dá para entrar nesse assunto aqui, está bem fresco esse assunto, e um tanto até polêmico ainda. E esse Instituto Federal de São Paulo ele tem 37, né? 37 campi, né? Sertãozinho está aqui, né? Então, ao redor aqui de Sertãozinho, né, na nossa região metropolitana de Ribeirão Preto, nós só temos o Instituto Federal na cidade de Sertãozinho. Já houve uma outra tentativa de trazer um campus para Ribeirão Preto também, mas sem sucesso. Então, na região que a gente chama hoje de região metropolitana, né, nós temos um campus do Instituto Federal, o Instituto Federal de São Paulo. Tá? Fica estratégico aqui, né, bem no centro da nossa região metropolitana de Ribeirão, e embora a gente tenha muitas instituições de ensino, nós também precisamos lembrar que temos uma densidade populacional alta, né? Nessa região metropolitana tem hoje quase 2 milhões de habitantes, então tem demanda. Tá? Que tipos de cursos são oferecidos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo? Daqui para frente eu chamo de FISP, né? Tem gente que chama de FESP, tem gente que chama as letras separadas e FSP. Eu chamo de FISP, né? Não sei se vai variar um pouco em função do sotaque também, que sou nordestino. Nós temos várias modalidades de curso. Temos os cursos de curta duração, mais voltados para a extensão, então são cursos, por exemplo, podem ter um mínimo aí de 40 horas, né? Como a gente tem o Centro de Informática no campus, eles, vez ou outra, oferecem cursos de extensão de programação, de Arduino. Nós temos os cursinhos populares. Tem uma coisa, por exemplo, bem legal, que são os cursos de língua, né? Nós temos um centro de línguas no campus, né? Com aulas desde aulas de português, redação, literatura, espanhol, inglês, francês, alemão e etc., né? E todos gratuitos. Nós temos os cursos técnicos integrados ao ensino médio, que geram essa modalidade gera uma procura muito grande, né? Porque o aluno vai cursar o seu ensino médio, né, com uma carga horária maior, para que ele saia com a atribuição do técnico. Nós temos outra modalidade de cursos técnicos, que são os concomitantes subsequentes, né? Concomitante, quando ele ainda está cursando o ensino médio num outro lugar, na nossa instituição mesmo, ele vai lá e faz esse técnico. Ou, se ele já tiver terminado o ensino médio, né, o que a gente chama de subsequente, ele também pode fazer esse curso. Para alguns cursos, ele tem que ter terminado o ensino médio, né? Daqui a pouquinho eu falo do nosso curso de técnico em cervejaria, que é um curso subsequente, ele precisa ter concluído o ensino médio. Tá?
Como que se dá, como que se escolhem esses cursos nos institutos federais? Eles tentam analisar a sua macro-região, né? Então, duas áreas que nós temos no campus Sertãozinho hoje, né? A química e a mecânica, por exemplo. E a química aqui trazendo um curso bastante interdisciplinar, que é o curso técnico de cervejaria, né? A região de Ribeirão Preto tem uma demanda muito grande, tem crescido muito o número de empreendedores nessa modalidade, né? Tanto de microempresas nessa modalidade. A parte de mecânica, né? Uma demanda antiga de Sertãozinho, desde a época do início aí do advento da indústria do álcool, né? Então, os cursos, eles buscam atender algumas demandas da cidade, da micro até da macro região. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho quais cursos a gente tem no Campus Sertãozinho, né? Embora não, eu digo que não era bem essa a intenção, por exemplo, desses cursos técnicos, como técnico integrado do ensino médio, né? A grande maioria dos alunos buscam a modalidade técnico integrado, mais pelo ensino médio do que pelo curso técnico em si, embora vários atuem e usem, né, essa certificação técnica para atuar, para conseguir os seus primeiros empregos aí, mas eles, hoje, por exemplo, na cidade de Sertãozinho, acabam procurando muito em função da qualidade do ensino médio, por exemplo, para prestar o Enem, né? Eu fiz uma busca bem rapidinha aqui na internet para mostrar a média da nota, por exemplo, dos alunos que fazem o ensino médio técnico conosco, sempre gira em torno de 620, 630, né? E aí, por ser uma nota muitas vezes maior que as escolas privadas da cidade, né, que muitas vezes tem um valor de mensalidade alto, acaba sendo bastante... essa modalidade de curso técnico é a modalidade que eu diria mais procurada no nosso campus e nas outras instituições também, né? Porque esses alunos vão fazer o ensino médio, né? Com professores que têm uma ampla formação, com uma estrutura de camp, né? Que tem que atender várias modalidades de ensino, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar daquelas escolas técnicas das universidades federais, né? Sempre são bem conceituadas, é mais ou menos esse mesmo estilo que a gente trabalha hoje. Sobre o curso superior, né? Na Universidade de São Paulo a gente não faz ENAD, né? Mas eu trouxe aqui uma informaçãozinha bem rápida. Nós fazemos a prova do ENAD, né? Nos institutos federais, e o Instituto Federal de São Paulo, seus cursos superiores, hoje 95%, né, desses cursos possuem conceito 4 e 5, né? Acima da média de outras instituições, né? Falando um pouquinho do campus, quais os cursos que eu tenho aqui no campus Sertãozinho? Tá? Francisco, desculpa, Oi, você não volta só um segundo nesse slide anterior aqui, só para eu decantar a informação? Você sabe qual que é a nota máxima desses conceitos ou não? 5. É 5 mesmo, a nota Sim, máxima é 5. o ENAD é de 1 a 5. De 1 a 5. De 1 a Olha que 5. interessante, pessoal, esses dados, né? São muito, realmente chamam bastante atenção, né? Principalmente o de São Paulo, né? Nos institutos federais a média 56%, aqui ser 95%, o dobro, né? Praticamente, é muito importante destacar isso, né? E tem uma questão aqui, né, Jonas? Assim, a gente nem tem tempo, não faz, até porque não tem tempo, de fazer toda uma preparação paralela para a ENAD, né? A gente deixa o curso rolar e ele vai ser testado como ele é mesmo, né? Algumas instituições oferecem disciplinas paralelas, né? Faz toda uma coisa bem voltada. E as instituições públicas, elas não fazem esse tipo até por uma questão de falta de pessoal mesmo, para conseguir fazer tudo isso, sei lá, ou outras questões.
a gente nem consegue fazer isso. Mas a licenciatura em Química hoje ela é 5, né? Nota 5. O último ENAD da Química dos cursos superiores foi no ano de 2017, né? E a licenciatura em Química foi nota 5, aqui do Campus Sertãozinho. Nós ficamos ali entre os... Importante, a USP não participa, né, dessa avaliação do ENAD, né? Não sei se tem algo atual, mas... Eu não fiz. Me parece que ainda não. E a gente está aguardando de novo, porque é a cada 3 anos, né? Então era para ter feito ano passado novamente, mas em função da pandemia foi adiado para esse ano, já estamos com o ENAD está marcado para 14 de novembro desse ano, né? Então, o pessoal da Química da rede federal, da rede privada, todos os cursos de modalidades da Química vão prestar esse ano. Falando dos cursos, né, e aqui já trazendo um pouquinho para vocês entenderem algumas demandas, né, estou terminando um curso de Química e tenho, o título de licenciado também, onde eu posso atuar, né? Então, aqui a 20 minutinhos do campus de vocês, tem, né, o campus do Instituto Federal Sertãozinho, né? Os cursos eu já falei, já frisei, que cada campus vai variar, né, as suas ofertas. Por exemplo, se você for no campus do Jordão, né, você vai encontrar lá o técnico do ensino médio integrado ao turismo, tá? E qual é a demanda de químicos, né? Se você vai num campus como esse que não existe um curso de química, cuja região atende outro tipo de demanda, mesmo assim, tem uma oportunidade para você lá, porque praticamente quase todos os campos hoje oferecem o técnico integrado ao ensino médio. Então, se é ensino médio, tem que ter professor de química, né? E mesmo dando aula para o ensino técnico, você vai ser um profissional EBTT, né? Contratado como professor EBTT, professor de ensino básico, técnico e tecnológico, que hoje está equiparado, né, ao professor universitário das universidades federais, tá? Então, no Campus Sertãozinho, só para fazer um mapeamento rápido para vocês, a demanda de professores de química no campus, né? Então, nós temos 3 cursos na modalidade do técnico integrado ao ensino médio. Tem o técnico em automação industrial, né? É automação industrial, mas, de novo, por ser ensino médio, tem aulas de química, então tem 6 aulas de química por semana. Temos o técnico integrado em química, e obviamente muita aula de química, né? 40 aulas de química. Temos o técnico em mecânica, que acontece na modalidade EJA. O Instituto Federal ele existe para atender diferentes níveis, né? Então, temos também o EJA, no formato de curso técnico, né? Não é como o EJA, que é ofertado, por exemplo, nas escolas de ensino básico comum, tá? Também lá já dei aula nesse curso do EJA, tem 3 aulas de química no primeiro ano, então 3 aulas de química semanal. Outros cursos que tem, que aí a gente já não tem química, nenhuma disciplina de química aqui, né? Nós temos os cursos técnicos concomitantes de administração, eletrônica e marketing. Esses técnicos, eles podem mudar, tá? De vez em quando, um curso atendeu toda a demanda que se apresentou no momento, ele é extinto, aparece uma nova demanda, esse curso é criado. Um exemplo claro disso é a abertura do nosso técnico em cervejaria, tá? Um curso de 3 semestres, e tem ali uma média, precisa de um professor de química para pelo menos 8 aulas por semana nesse curso, tá? Aí nós temos o ensino superior, nós temos 2 engenharias, a mecânica e a elétrica, também tem aulas, né, de química, 4 aulas semanais na mecânica, 8 aulas semanais na elétrica. O curso que mais demanda as professoras de química é o curso que eu coordeno, a licenciatura em química. Se eu for contar como aulas atribuídas, né, as disciplinas de laboratório, onde está prevista a dupla docência, né, onde estão previstos 2 professores para ministrar aquela disciplina, eu chego a ter uma demanda de 170 aulas de química por semana no curso, tá? Então, no campus, quando eu junto todos esses cursos aqui, eu tenho uma demanda de até 240 aulas de química. Vai diminuir um pouco isso aí, por quê?
no curso de licenciatura em Química hoje, né? A partir do 3º, 4º ano, não existe uma demanda de dupla docência nas disciplinas de laboratório, né? Por causa do número de alunos, né? Muitas vezes a gente chega no 4º ano com 10 alunos, então eu estou lá na disciplina de Química Inorgânica Experimental, Análise Instrumental, não preciso de 2 docentes para 10 alunos, né? Então, em função de, muitas vezes, não necessitar dessa dupla docência, eu diria que a demanda hoje é em torno aí de umas 200 aulas de Química por semana para atender todo o campus. Então, por isso, hoje, a gente tem 13 químicos no campus, né? 13 professores com formação em Química, tá? Temos também alguns biólogos, bioquímicos, né, que acabam pegando algumas dessas aulas quando elas têm uma relação com bioquímica, ou nós temos também o pessoal da física, né? Mas, de novo, por exemplo, se a gente pensar na física, né, o campus não tem nenhum curso totalmente voltado para a física, mesmo assim a gente precisa de professores de física, hoje nós temos 4, 5, se eu não me engano, matemática a mesma coisa, hoje nós temos 5, 6 professores de matemática. Por isso que eu falo, né? Fiquem atentos à região de vocês, porque por mais que você nunca ouviu falar, eu ouvi falar daquele campus que tem aqui na minha cidade vizinha, mas não tem nada de química, tem um integrado em turismo. Tem uma vaga de química lá, porque, né? Tem que ter um químico lá, porque é ensino médio, então precisa de um professor. Se for integrado em ensino médio, precisa de um professor de química, sim, né? O que vai acontecer é que as demandas vão variar. Muitas vezes, um campus ele precisa de um professor de química, de 1, 2 professores de química, porque não tem nenhum curso voltado à área da química, ou às vezes a gente tem um campus com a demanda muito alta, como é o caso aqui de Sertãozinho. Sertãozinho, Barretos, né, que abriu agora o curso de licenciatura em Química, agora não, né, já formou turma, se eu não me engano, ano passado. Catanduva, Matão, todas essas cidades possuem cursos de Química, né? A gente tem uma demanda por Química nessa macro-região toda aqui, né? Então, tem uma série de oportunidades aí que vocês podem ficar atentos, né? E ao final a gente bate um papo um pouquinho a respeito de como ingressar no Instituto Federal hoje como docente, tá? Bom, eu preciso dizer, né, que em função até da demanda dos profissionais que estão se formando, particularmente na nossa região hoje, né, os institutos federais eles estão no país todo, mas aqui onde a gente está localizado, a gente também tem muitas universidades grandes formando profissionais, né? Então a gente forma muitos químicos aqui na nossa região, né? Então talvez por isso o perfil do professor do Campus Sertãozinho hoje seja de alguém que tem mestrado ou doutorado, né? Significa que eu, só com a graduação, não consigo entrar? Consegue, eu já vou explicar como, tá? Aí, só para apresentar rapidamente, né, um pouquinho da infraestrutura do campus, né? Essa aqui está meio desfocada, mas aqui no fundo tem a cidade de Sertãozinho. Esses 3 pavilhões aqui fazem parte, né, do campus. A Química fica aqui no nosso bloco C, tá? Nós contamos hoje com 20 salas de aula, né, climatizadas, 5 laboratórios de informática, esse é um dos mais antigos, aqui a gente tem um pouco mais moderno. Nós temos 8 laboratórios de automação elétrica, né, para atender o curso técnico de automação e a engenharia elétrica. Nós temos 3 laboratórios de química, 1 laboratório de física. A gente tem uma estrutura aí, eu diria que básica para atender um curso técnico e uma graduação, mesmo se tratando de uma licenciatura, né? Muitas vezes, alguns cursos, quando não tem muita estrutura, eles acabam trazendo o curso mais para o lado do ensino, mas a gente tem trabalhado bastante para melhorar cada dia nosso laboratório, por exemplo, de análises, para conseguir realizar
uma quantidade razoável de práticas nas disciplinas de laboratório, né? Então, a gente tem cromatógrafos, espectrofotômetros, infravermelho. O último que a gente conseguiu comprar, eu acabei de instalar, um micropotenciostato, né? Para as disciplinas de analítica, para medidas eletroquímicas. É uma estrutura que nos permite também fazer um pouco de pesquisa, né? Embora não seja o forte dos institutos federais, a gente também, né, trabalha no tripé do ensino, pesquisa e extensão. Embora os institutos federais sejam muito fortes em ensino e extensão, né, a gente também pode, né, compor nossa carga horária de trabalho semanal com a pesquisa. Nós temos a própria instituição, né, oferece vários editais incentivando a pesquisa, as bolsas de iniciação científica, enfim. Esse é o nosso novo laboratório, né, de produção de cerveja. Estou louco para voltar, né, presencial, para ir lá ver se esse negócio está funcionando já. Um professor muito querido, o Jean, que está por trás desse projeto, né? E esse projeto aqui da cervejaria é a nossa, talvez uma das nossas primeiras relações com a ideia de APL, né? Do arranjo produtivo local. Inclusive, essa APL aqui da região, a APL da cervejaria, foi contemplada esses dias, né? Com um bom projeto aí no estado de São Paulo, envolvendo o nosso campus, né, através do curso de cervejaria, várias cervejarias da região, né, várias instituições, né, envolvidas, uma relação público-privada bem interessante. Nós temos os auditórios. A mecânica é uma das nossas áreas mais tradicionais, né, no campus Sertãozinho. Inclusive, quando o Instituto Federal herdou a estrutura do Cefet, o Cefet já era voltado para essa área da mecânica, né? Então, a maior parte dos laboratórios são da mecânica. Tem um laboratório de energias renováveis, biblioteca. Tenta-se trabalhar hoje com a questão do empreendedorismo, né? Principalmente o pessoal das engenharias, né? Trabalham bastante com isso, então há um hotel de projetos, o pessoal da engenharia elétrica está terminando de montar um laboratório Make, né? Com algumas impressoras 3D e já produzindo várias coisas, né? Outro dia eu até precisei fazer uma caixinha, não conseguia comprar do jeito que eu queria, eu passei o projeto para eles desenharam e fizeram a impressão, é muito legal. E são áreas interdisciplinares, né? Se você você entra como um professor de química, isso não te proíbe a interagir em projetos com o pessoal da automação, da elétrica, da mecânica, da letras e por aí vai. Nós temos um lab de ensino, né, que é mais voltado para os cursos das licenciaturas. Nós temos a licenciatura em Química, em Letra e a formação pedagógica. Um refeitório. Temos o Centro de Línguas, né, como eu falei, a cada semestre são oferecidas vagas em diversos cursos de línguas, espanhol, francês, inglês, alemão, etc. Já fiz até um semestre lá quando eu tinha mais tempo, né, muito bom. O pessoal manda muito bem, né? As professoras, várias com uma boa experiência fora. E aí nós temos toda a estrutura física, né? Bom, o campus, eu já disse que o forte do campus é muito a questão do ensino, né? Ele oferece todos os níveis, desde o EJA, técnico concomitante subsequente, integrado ao ensino médio, os cursos superiores, as licenciaturas e as engenharias. Hoje nós temos o mestrado, né? Não esse mestrado acadêmico, como que eu fiz, como que é forte aí no departamento, né? Mas o mestrado em EPT, né? Em produtos tecnológicos, né? Que aí também acho que tem agora, né, Ju,
só que voltado para química, né? Aqui em Sertãozinho tem esse... Aqui é o Profiqui, né? Profiqui, isso. Mestrado profissional em Química, né? Que é voltado para os professores da rede básica, né? Na área de Química. Então, existe aqui também, mas o de vocês é um pouquinho diferente nas temáticas, né? Ele é bem amplo, né? Ele não fecha ali para uma profissão, para químico, físico, né? Tanto que a gente tem aluno a gente recebe alunos com graduação de qualquer área, praticamente, né? Bom, temos todas as nossas... Estamos nas redes sociais. Por que eu estou lembrando disso, né? Por causa das informações. Quando sai um edital, por exemplo, acabou de sair um edital, se sai um edital de processo seletivo para contratar um professor de química substituto, né? Isso é publicado no Instagram, no Facebook, né? Todas as redes sociais. Obviamente, além do que se exige que seja publicado, né, nos canais oficiais e etc., ele também é veiculado, né, em todas as nossas páginas, né, no Instagram, o IFSP-SRT, com a ideia, né, de que a gente consiga fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível, tá? Bom, essa era a apresentação que eu queria mostrar, né? E eu acho que uma das coisas, assim, bastante importantes, né? E tem um tempinho aí para que a gente possa bater um papo, né? É falar das possibilidades, quais as possibilidades que temos hoje, né? Então, eu vou mostrar uma aqui, vou aproveitar que a gente está na internet, né? E eu vou compartilhar de novo, vou compartilhar a tela inteira para eu entrar na internet aqui, né? Então, por exemplo, eu quero saber se no Campo Sertãozinho... Ele saiu. Fechou aqui. Acho que ele clicou no botão. Ou caiu, ou pode ser que ele tenha clicado no outro botão aqui. Vamos esperar um pouquinho que ele já entra de novo. Pessoal, tem alguém aí que veio de IFE? Tem alguém que veio de IFE de algum lugar do Brasil ou do estado nessa turma? Ninguém veio, pessoal? Vitor? Qual IFE que é, Vitor? Campinas tem? Sertãozinho mesmo? Conheceu o campus quando tudo era mato. O Davi conheceu quando era mato. Peraí, deixa eu ver se é um problema na conexão lá de Francisco. Ele não está recebendo ainda a mensagem. Eu estou achando que pode ter caído a luz, acabado a força, alguma coisa da ordem. Vamos esperar um pouquinho. Agora ele recebeu a mensagem, isso quer dizer que ele já entra. Não deve ser problema da... ele falou que a internet caiu lá e que ele já entra. Pessoal, eu queria, aproveitando enquanto ele está ali, né, puxar a sardinha para esses IFs, eu sou, assim, admiro demais. Oi, Francisco. Caiu? Está sem o som. Está sem o microfone. Ainda bem que eu estou no cabo, porque quando ele dá esses picos, né? Como a gente está no cabo, volta rápido. Outro dia, eu tive que comprar um cabo de 10 metros aqui, porque da outra vez que deu esse, eu estava no roteador, né? Até o computador lembrar que o roteador... Até o roteador acordar de novo, vai 5 minutos. Já foi. Já foi. Mas, ó, enquanto você abre aí a página que você quer mostrar, eu ia começar a dizer para os meninos, acho que tem um aluno só aqui que é de LIF, pelo que eu entendi, só o Vitor. Vitor, de qual campus que é mesmo você? Desculpa que eu não reparei aqui, de Sertão mesmo, né? Isso, Sertãozinho. Olha lá, ó, Vitor Hugo Neves Bueno. Mas você foi aluno do Francisco ou não?
Não, o Francisco não me deu aula. Ele dava aula para automação na época. Automação. Então, e você fez qual ensino médio, Vitor? Fiz o técnico em química. O técnico em química mesmo, olha que legal. Mas eu ia dizer para eles, pode, se quiser ir compartilhando, Francisco, fica à vontade. Só ia dizer para eles que eu sou fã dos IFES, porque eu acho que foi um dos planos, uma das estratégias, né, educacionais do nosso país, que é um país que sofre tanto, né, há pelo menos 500 anos, né, há pelo menos 521 anos, o Brasil é um país que sofre bastante com as questões educacionais, né, e eu acho que foi uma iniciativa que é uma iniciativa que ela só tem elogios, né, do Brasil inteiro, em todos os aspectos a gente não vê aspecto negativo, né, e eu acho que é assim, sensacional. Além da nota do ENAD, né, que você falou que mostrou ali uma nota super alta, né, no Exame Nacional da Educação Superior, né, do Ensino Superior, tem também as notas máximas em Enem, né, as notas máximas em Enem. Teve um ano, se eu não estou enganada, que eu dei uma vasculhada rápida aqui, foi 2016, que o governo federal não publicou as notas do Enem dos institutos federais, e aí teve um rebu danado, porque aí os institutos, espera aí, como assim que divulga a nota do Enem e não considera as notas vindo dos institutos, alguma coisa assim, né? Sim, E aí, em 2017, se eu não me engano. eu achei aqui como 16, sendo as notas relativas a 14 e 15, eu não sei, mas foi nesse período aí, né? Sim, sim. E aí, quando eles foram verificar as notas dos alunos dos IFES, eram muito maiores do que as notas dos alunos das escolas particulares, das escolas militares, seja lá o que for, né? Isso só mostra o sucesso desse modelo, que é um modelo integrado também, né, Francisco, que eu acho muito, depois a gente pode falar até sobre isso, que é o fato de que o professor, quando faz o concurso para o IFE, ele vai dar aula tanto para a educação básica quanto para o ensino superior. Isso é absolutamente especial, a gente não tem isso em outras instituições, exceto numa particular, em que o professor dá aula no ensino superior e no ensino médio, né? Mas nos institutos, sempre assim, né? Desculpa, Francisco. Jo, eu ingressei em dezembro de 2015, né? De lá para cá, eu já dei aula de Química no ensino médio EJA, né? No técnico do ensino médio da EJA. Eu já dei aula de corrosão e proteção de materiais no técnico integrado da Química, né? Que é o que o Vitor fez aí. Eu já dei a Química do técnico em automação. Eu já dei Química geral no curso de Engenharia Mecânica, né? E hoje minha atuação está mais voltada ao curso, né? Minha paixão aí, a licenciatura em Química. Fui abrindo espaço ao longo desses 5, 6 anos e hoje atuo só nesse curso, né? Tanto como coordenador quanto docente de Química Geral, de uma disciplina de Química Geral e as disciplinas de Química Inorgânica, né? Então, a exigência do Instituto Federal de São Paulo hoje é a licenciatura em Química apenas, né? Por isso que eu falei, no final vamos bater um papo um pouco, e eu falo assim, se eu tiver só a graduação, consigo ingressar? Consegue. Quando é lançado edital para contratação de professor, a exigência mínima é a licenciatura em Química. A gente sabe que o que dificulta um pouco é que, assim, o concurso tem algumas fases, e uma delas é a fase de títulos, né? E a gente tem muitos mestres e doutores hoje na área, principalmente aqui na nossa região de Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, né? Das USPs, Unesp, que forma bastante gente nessa área, né? Mas a exigência é a graduação. E muitas vezes obviamente que a gente tenta organizar, né? Cada formação vai se encaixando numa determinada área. Hoje até que a gente está bem distribuído no campus, né? Nós temos gente da analítica, da bioquímica, da orgânica, da inorgânica, da fisicoquímica, mas não existe essa especificidade na hora da contratação. A gente não pode, no Instituto Federal de São Paulo, pelo menos, dizer, olha, eu vou contratar um fisicoquímico. Por quê? Porque a exigência é a licenciatura em Química, e a licenciatura em Química não vai formar nessa área específica, tá?
Se eu não me engano, o Instituto Federal de Goiás, né, tem usado mais o modelo das universidades, né, que é contratar já nessa especificidade. Nunca fui atrás desses detalhes, né? Se alguém for lá da região e se interessar, vale a pena dar uma olhada, porque para você contratar na área específica, aí você tem que exigir doutorado, porque né, é o doutorado que vai formar um profissional para essa parte mais específica de área, né? Físico-química, inorgânica, orgânica, né? A pessoa ela tem que estar apta a escrever, inclusive eles, se eu não me engano, já pedem projetos, né? Durante a seleção. Aqui no Instituto Federal de São Paulo, né? Já falando um pouquinho, na verdade, assim, né? Até para a gente organizar aqui minha fala, eu vou voltar para mostrar essas duas possibilidades de ingresso hoje. Quais são as duas formas de você ingressar no Instituto Federal de São Paulo como docente? Bom, a gente sabe que uma é concurso público, tá? A gente sabe que está parado, né? Acho que a última contratação foi em 2018, né? No entanto, eu imagino, né, que é de repente o caso de vocês terminarem a graduação, continuarem se preparando, né, de repente dar um início aí no mestrado, para quem tiver interesse nessa área acadêmica, porque a gente tem gente se aposentando, né, as vagas, a cada dia que passa, nosso trabalho vai se complicando um pouquinho, né? Não sei, pode falar, Ju? O que pode falar aqui? Não pode, né? Como tá a Não, coisa? eu acho, eu não sei o que pode e o que não pode, né? Hoje em dia na rede, Nesse mas país, às vezes, é um projeto, né? A questão do é, financiamento, deixa o povo aposentar, não contrata ninguém, mas chega uma hora que vai ficando impossível, é. né? E aí, o que acontece? A gente acaba alinhando com a bancada de deputados, senadores aqui do Estado de São Paulo, aí tem uma influência lá no MEC, consegue um código de vaga para contratar o professor para cá, né? Esse é o papel dos diretores de campus e dos reitores, né? A gente nem vê eles no campus, na reitoria, né? Eles estão tomando um cafezinho com o deputado, senador e fazendo meio de campo ali, fazendo toda essa questão política, tem toda uma questão política também, né? Para que a gente não sucateie todo esse projeto, todo esse trabalho, né? Então, a gente está em vias de que uma hora, daqui a pouco, volte, né? Sei lá, a partir do ano que vem, a gente, obviamente, toda essa questão depende de todo o desenvolvimento econômico que a gente está acompanhando aqui, aí na mídia, né? Mas, assim, se eu tivesse fora da rede nesse momento, com certeza continuar a preparação, os estudos, me organizando, né? E, enfim, enquanto não aparece o concurso para efetivar, né, nós temos muito processo seletivo de contratação de professor substituto, né? E aí era isso que eu ia mostrar aqui. Eu vou projetar aqui de novo, né? Vou projetar a minha tela inteira aqui, vou colocar na página do Instituto. Está aparecendo aí a página do Instituto para vocês? Sim, sim. Deixa eu ver. Tá. Então, por exemplo, se você vier aqui, processos seletivos, né? Estou entrando aqui no menuzinho da página do campus, entrei em processos seletivos, tem todas as modalidades, né, de processos de seleção, e aí uma delas é professor substituto. De química, vamos ver aqui, letras, português, espanhol, aqui. Saiu um edital em 19 de janeiro desse ano, né? E nesse edital havia vagas de. Vou abrir o edital, vai. Gente, quando forem prestar qualquer tipo de processo, leia o edital, hein? Pelo amor de Deus. Eu falei sobre isso semana passada para eles, né? Leia o Porque edital. é um termo, né, pessoal, que eu não sei o quanto que vocês estão familiarizados, mas eu no ensino médio eu não tinha a menor ideia do que era edital, e nem no ensino superior, porque a gente, né, no início não está muito focado. Mas na aula passada eu falei para eles sobre pós-graduação, Francisco, eu falei para eles, né, o que tem que ser feito, o que tem que prestar atenção, o que vale, depende do edital. Esse documento aí é um documento que ele pode ser a tua tábua de salvação caso haja alguma coisa errada,
caso você tenha visto alguma coisa que não pode, né? Então, esse documento é fundamental que leia as entrelinhas dele, né? E é muito importante prestar atenção. Vocês têm no curso uma disciplina de gestão educacional com o professor Elmir, né? Que é um grande entendido nas leis e tal. Então, aproveitem para tirar dúvidas com ele, tudo, né? Muito importante isso. Inclusive, Jo, às vezes eu estava na comissão de processo seletivo para ingresso de alunos, eu fiquei 6 meses e eu pedi para sair. Porque... O que aconteceu, meu Deus? Não, é que assim, a gente tem o meio acadêmico, gente, tem uma série de atividades tão distintas, né? E é muito difícil fazer, porque a gente participei também da constituição desses editais, né? E a gente não tem formação em direito, né? E é bem complexa a leitura, a escrita, e você tem que ter bastante cuidado para não fazer com que um processo todo seja perdido, né? Você faz para quem executa, né? Se fizer um edital mal feito, os candidatos podem ver esses erros, às vezes entram com recurso depois que todo o processo já terminou, né? Já está quase querendo contratar, né, o professor, e alguém consegue achar uma brecha lá e cancelar todo o processo, né? Então, essa questão do edital tem todas essas questões, mas eu acho que, assim, a questão mais importante de todas é essa, né? Vai prestar um processo que é regido por um edital, leia o edital, né? O que acontece muitas vezes? Eu já fui banca de processos, onde no edital consta qual é o tema da aula, né? E aí a pessoa chega com outra aula. Aí você fala, mas o tema da aula era esse. Ah, não vi, né? É um item, assim, básico, né? Quais as informações referentes, né, ao processo que você vai prestar. Aqui eu só queria mostrar rapidinho, né, do começo de edital, vai ter isso aqui, a vaga para onde é. Então, se a gente descer aqui, Sertãozinho, esse foi um edital lançado pelo Instituto Federal de São Paulo do estado inteiro, né, juntando todas as vagas que tinha naquele mês para os diversos campi. E aí tinha em Sertãozinho, em janeiro, tinha uma vaga para professor de artes, um para professor de física, um para professor de química. E aqui está, olha, a exigência é a licenciatura em química. Obviamente, o pessoal tem mestrado, doutorado, eles prestam também, mas a exigência mínima é que tenha o curso de licenciatura em química. Para quem quiser ver também, né, a gente sempre é importante, mas ganhar quanto, né? Professor substituto hoje, só com graduação, vai ganhar um pouco acima de 3 mil, e se tiver alguma titulação, isso vai sendo somado, né? Chegando aí a quase 6 mil. Professor substituto, né? Se vier a efetivar por concurso, está equiparado às universidades hoje, né? Em torno de 8, 9 mil reais, se tiver o doutorado, obviamente. Bom, não vou, né? Não sei. Aqui, ó. Por exemplo, esse edital para o professor substituto só tem uma etapa de seleção, né? Na verdade, 2 etapas de seleção. A etapa eliminatória era uma aula, né? Pede para você preparar um plano de aula, né? E o que ele quer nesse plano de aula? Os editais falam o que eles querem no plano de aula, tá? O que ele quer que você desenvolva nessa aula? Qual o tempo de duração da aula? Então, se você pegar e ler, né, o edital certinho, não vai ter muito problema. Eu já participei de 2 bancas já de seleção de professor substituto. O que é essa seleção de professor substituto? Por que elas ainda tem hoje? Né? Não está contratando professor por concurso, mas a gente é liberado para capacitação. Então, por exemplo, o professor vai fazer um pós-doutorado no Canadá, sei lá, como aconteceu outro dia, vai ficar ausente 1 ano, contrato substituto por 1 ano. Tá? O professor está fazendo doutorado, ele vai se afastar nos últimos 2 anos do doutorado dele para ele conseguir escrever a tese e tal. Ele se afasta, então o tempo de contrato, inclusive, pode variar, né? Esse contrato para o professor de Química de Janeiro é por 2 anos, né? Um professor que está fazendo doutorado na UFO, se eu não me engano, né? E
foi contratado, né, um professor substituto aí por 2 anos. Então, o que exige? Licenciatura em Química. No caso desse edital, pode variar, precisa ler, mas nesse específico, a etapa eliminatória e classificatória era a aula, né? Então, por exemplo, a aula de 20 minutos. Complicado, então você tem que ser muito assertivo no que a banca quer ali, né? Então, é muito comum as pessoas chegarem, né, dar os 20 minutos, a pessoa nem terminou a introdução da aula e você tem que interromper, né? Falar, mas você não viu no edital que o tempo era de 20 minutos? Não, eu preparei uma aula de 1 hora. Por que é 20 minutos hoje? Porque tem muitos candidatos, né? Às vezes 25, 30 para uma vaga, e aí não dá para fazer essas aulas, né, de 1 hora, 50 minutos, tá? Quando é concurso público mesmo, quando sai edital para efetivar, aí a aula é longa. Por quê? Quando eu entrei em 2015, como que foi? Foram 3 etapas, né? Primeira etapa, o Instituto Federal de São Paulo continua fazendo dessa forma, é uma prova objetiva, múltipla escolha, né? Eram 80 questões de química e educação. Química, unidade química, educação, umas poucas questões de português e de legislação da rede federal de ensino. Tá? Os 6 primeiros colocados eram convocados para a segunda fase, que era a aula. Então, somente 6 participavam dessa fase, eliminatória e classificatória, de 0 a 100. Se tirar de 50 para cima, vai para a terceira etapa, que aí só classificatória, títulos, a entrega de currículo, com comprovação de títulos, para fechar a nota final. Então, esse é o modelo mais comum, né, de contratação de professores para efetivar. Os últimos concursos que tiveram, que eu tenho notícia, né, aconteceram Bahia, Pernambuco, Paraíba, eles aumentaram uma coisinha aí, que foi 2 questões dissertativas na primeira fase. Além de todas essas questões de múltipla escolha, eles colocaram, né, 2 questões dissertativas. Não como essas provas de universidades que você, né, vai lá e escreve páginas e páginas. Não, perguntas mais curtas. Só que assim, mesmo assim, dissertativas. Tá? Francisco, uma pergunta. Nessas 80 questões, você lembra mais ou menos quantas são de química e quantas são de educação? Deixa eu puxar da minha memória aqui. Eu não lembro se eram as 40, 50 de química, grande, a maior parte foi química. Depois uma porcentagem menor, né? Eu acho que foi 40 de química, não sei se 30 de educação, né? E as últimas 10, português e legislação da rede federal. Mas fica muito próximo, né? Eu acho que era isso mesmo, que eu tinha visto alguma coisa em torno de 40% de educação, né? É bastante, né? É importante mencionar isso, né? Que às vezes a pessoa vai fazer o concurso para dar aula de química no Instituto Federal, né? Vou lá dar aula de química, a vaga é para dar aula de química. Aí na prova, 40% das questões serem de educação. Sim. Quer dizer, se a pessoa não conhece um pouco de sociologia da educação, de pedagogia, de didática, acaba reprovando nisso, né? Sim. Pode ser ótimo químico e pode gabaritar na química e reprovar nas de educação, né? Se você não consegue diferenciar qual que é a ideia do Vygotsky com Piaget, você não vai muito bem. Essa vai ser clássica, né? Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, todas as provas que eu fiz, né? Eu já passei também 2 vezes no concurso da Secretaria do Estado, né? Todas as provas vão cair isso aí, né? Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, Vallon, Demerval Saviani. Saviani, Ausubel, de vez em quando aparece, se tiver um pezinho ali também, até um pouquinho para química, vai ser puxado também. E a gente conhece que várias outras redes de ensino que muitas vezes contratam professor de química com uma etapa
quase que puramente pedagógica, né? Ela nem quer saber se sabe química. Assim, obviamente, né? Ela espera que, ó, se você tem um diploma da UFRGS, você deve saber química. Agora vamos ver se você sabe, se você consegue transmitir isso, né? Como que é a sua relação com a sala de aula, com suas metodologias, sua transmissão aí de que tipo de atividade que você realiza hoje. Então, assim, a gente tem as que tentam analisar todas as etapas, né? Seu conhecimento específico, sua prática pedagógica e o que você apresenta no papel, mas às vezes a gente não tem tempo, né? E para escolher entre todas essas etapas, acaba se escolhendo a etapa pedagógica para fazer a avaliação ali, né? Quando é um concurso mais curto, um processo seletivo para contratação temporária, geralmente se reduz esse processo não reduz como pejorativo, né? Mas a tentar o item mais importante aí, que para o ensino, né? É ver a desenvoltura desse profissional. Ô, Francisco, e essa questão do tempo, isso é uma coisa bem importante, viu, pessoal, para qualquer concurso, né? Você falou que vocês avisam o candidato que deu o tempo, né? Sim. Isso é um ponto que também não é igual em todos os concursos, pessoal. Tem concurso, aliás, eu já vi vários, inclusive, que a pessoa tem que cuidar do seu tempo. E se a pessoa passa do tempo, né? Eu tenho uma colega que passou por isso, infelizmente ela reprovou, porque ela passou 2 minutos do tempo. 2 minutos. Ela passou 2 minutos do tempo, não se atentou ao relógio. Quando ela terminou de falar, eles agradeceram e falaram: a senhora está desclassificada porque passou do tempo. Eles não eram obrigados a falar, né? Então, isso também não é comum. Você vê, 2 minutos ela passou do tempo. Só que o que acontece? O edital diz que o tempo é de 20 minutos, ligou o time ali, ligou o cronômetro, são 20 minutos. Você pode parar alguns segundinhos antes, um minutinho antes, mas você não pode ultrapassar, né? No caso do Francisco está falando aí nesse do Instituto, aí vocês podiam avisar. Mas existem... A gente avisa, porque... Dá dó, né? Eu fiquei com dó. Essa minha colega foi reprovada. Inclusive, assim, eu nem gosto de participar, porque... dá um pouco de aflição. A gente está mexendo assim com trajetórias ali para a gente brincar, né, agir dessa maneira. Acho que é desnecessário. Acho que tem que acolher todo mundo e fazer uma seleção da melhor forma possível, né? É uma questão delicada, porque chega no concurso ali, o pessoal está querendo puxar o tapete do outro, né? Inclusive a leitura, eu não sei como é que é. É que vocês não têm a prova dissertativa, né? Só nesse caso que você falou lá. No Instituto de São Paulo, não. Porque tem, por exemplo, nas universidades, nós temos, quando eu fiz aqui, tinha uma prova dissertativa, né? A primeira prova que a gente faz é dissertativa. E aí é a leitura pública. A leitura é pública, então a gente termina de fazer de manhã a prova, 3 horas de prova, né, para escrever. No período da tarde tem a leitura pública. E aí, enquanto eu leio a minha prova, os meus colegas concorrentes estão ali assistindo. E aí é interessante isso, né? Porque dá uma aflição danada, né? Você lê o teu texto para as pessoas com as quais você está concorrendo, mas isso é importante para dar transparência, né? Para que as pessoas saibam, não dizer, mas quanto que fulano tirou? Fulano tirou mais nota que eu, mas qual foi o conteúdo da fala dele? Tem que ser público esse material. Então, a leitura é pública. Então, até isso é importante, né, Francisco? Isso fica também nos editais, se você, às vezes, pode assistir a apresentação, né, a prova do seu outro concorrente ou não, né? Sim, sim. Geralmente as aulas... eu nunca vi nenhum edital hoje cuja etapa, por exemplo, de aula ou coisa do tipo fosse proibida, né? Geralmente é liberado para o público, né? Qualquer pessoa que, inclusive, né, para quem tiver curiosidade sobre de algum processo que está acontecendo e você tiver próximo, quiser ver como que é, né, pode ir lá assistir. Na USP aí eu já assisti, né, concursos, né, inclusive concurso para professor titular, mas também para concurso para contratação mesmo de docente, inclusive aí para o departamento, né? Eu já
curiosidade de ver, né? Então, a gente ia lá na Filô para assistir, para ver todo esse processo, como que é, né? E o interessante, eu acho que, assim, é essa coisa da gente sempre se antecipar essa informação, né? Porque eu entrei no Instituto Federal, eu estava no segundo ano do doutorado, né? Tinha terminado o mestrado, estava no segundo ano do doutorado. Eu tenho colegas que falam assim, não, né, tem um caminho, você faz mestrado, termina, aí faz doutorado, aí você termina doutorado e aí você começa. A mesma coisa a graduação, né? A gente, quando estava na graduação, a gente prestou concurso, o primeiro concurso de estrada foi no último ano, a gente não esperou terminar a graduação, né? A gente já foi, eu lembro que a gente foi nas escolas estaduais, fazer aquela inscrição emergencial, já fui pegando umas aulas, né? É até uma coisa que a gente precisa reformular nosso curso aqui em Sertãozinho, é diminuir a carga horária do último ano, porque é uma espécie de processo de transição, né? Não dá para sobrecarregar muito, a gente está bem sobrecarregado, né? O curso é de 4 anos, e a gente está estudando uma forma de tirar um pouco dessa carga do último ano para que o aluno tenha uma folga aí para iniciar esse processo de transição. Inclusive, por exemplo, hoje o Estado praticamente, né, está sempre aqui, a diretoria de Sertãozinho o tempo inteiro abrindo cadastro emergencial, né, para aulas eventuais, para alunos de cursos de licenciaturas que já tenham, né, mais de 50% do curso, né? Então, é uma oportunidade de você ir buscando, né, essa transição. Então, eu lembro que a gente pegou essas aulas lá em 2009, 2010 abriu um concurso, ainda faltava, sei lá, 10 meses, né? Era fevereiro, março ainda do último ano. Eu falei, não, mas vou prestar, não vai. Ah, você não vai ficar pensando, vai lá e presta, né? E nessa o concurso enrolou, quando saiu o resultado foi, acho que na semana da formatura, né? E aí encaixou tudo. Então, assim, não fica, não espera, né? Já vai anotando ali no caderninho as oportunidades que você vai ouvindo falar, vai se organizando, né? Vai se antecipando, porque é assim que as coisas vão acontecendo, né? E acho bem bacana. E assim, eu sempre reclamo, né, Joana? Eu sempre dou uma criticada. Na minha época não tinha isso, né? Hoje a Joana está chamando aí o pessoal para falar das várias redes, né? Tirar a culpa da Joana aqui, quando ela chegou, estava saindo, né, em 2010. E é interessante, né? Conhecer todas essas realidades, né? Todas as redes, todas as TEC, SESI, tem tanta oportunidade, eu acho, para a área de ensino e eu acho que vale a pena conhecer todas, né? E de repente ver onde a gente, qual que é a tua praia, né? Química, educação, ensino de química, aí dentro desses mundos você ainda tem outros, vários caminhos, né? E esse contato acho bem bacana. Ô Francisco, sobre os institutos, né, a gente, você brincou, né, o que a gente pode falar, o que não fala, né, a gente fica receoso porque e eu falo com todas as letras, viu, sem precisar fazer edição de gravação, que nós temos, né, eu como estudo educação há muitos anos, a vida toda, nós em poucos momentos tivemos picos de crescimento na área educacional brasileira. Poucos momentos. Inclusive na ditadura tivemos, né? Poderia dizer, não, na ditadura não teve nada. Houve picos de crescimento no ensino superior no período da ditadura, né? E nós tivemos, sem dúvida, alguns picos de crescimento depois dos anos 2000, e com vários programas, com várias linhas de investimento, com investimento, por exemplo, na educação básica, né, com alteração de leis. Nossa, nós temos uma lista com a questão da obrigatoriedade de ensino, com a questão do investimento na educação básica, com a obrigatoriedade de investimento na educação básica. É importante dizer isso, porque, principalmente, vocês são novinhos aí na faixa dos 20 anos, né? Vocês, a vida inteira de vocês,
foi nadando dentro de um sistema que era um sistema, entre aspas, entre mil aspas, generoso, né? Porque quem veio antes disso sofreu muito mais com os sistemas educacionais brasileiros, né? Com o que a gente tinha, com o que eu vivi, né? Que eu comentei com vocês semana passada. Então, sem dúvida alguma, a gente teve um crescimento. E o sistema, esse sistema de investimento na educação básica pelos IFES, ele é novo e, infelizmente, ele ainda, inacreditavelmente, ele é pouco conhecido, né? De vocês aqui, tem alguém que não conhecia IFE, Instituto Federal? Coloca para a gente no chat, que não conhecia. Coloca um eu aí, só para a gente ver. Porque nós temos, inclusive, professores, nós temos pessoas da comunidade geral que nunca ouviu falar, que não sabe o que é, né? Os alunos geralmente sabem, mas muitas vezes as pessoas da sociedade não conhecem. E o crescimento que teve, né? Eu assisti uma apresentação uma vez que mostrava que o Brasil tinha 33 Cefetes, 33. E ele passou para 618 instituições. Quer dizer, de 33 instituições, passou para 618, foi o último dado que eu vi. Né? 618. E uma coisa importante dizer que os IFES, né, eles vêm dentro de uma política nacional de valorização da educação. Né? Então, com os IFES, todos eles têm um prédio semelhante, com exceção daqueles que ganham o prédio da prefeitura da cidade, mas eles têm um prédio que é semelhante. Né? Então, ele tem uma arquitetura, o projeto arquitetônico do IFE, ele é o mesmo projeto arquitetônico para qualquer cidade do Brasil. E aí, como que funcionou? Né? O governo federal ele teve uma sacada de dizer, bom, nós não podemos colocar os IFES em lugares que já são privilegiados de escola, de universidade, tem que ir para bairros mais carentes. Né? Então, eu conheço, na minha cidade, Irati, fica num bairro carente. O IFE fica no alto, na Vila São João, Vila Matilde, é uma região muito carente. O IFE está lá. Ele não está no centro da cidade, ele não está no bairro mais rico. Então, esses IFES, eles geralmente vão para a periferia, eles vão para algum terreno, alguma região que seja de fácil acesso para a comunidade. E até isso é algo que a gente não é irrelevante, pessoal. Não pensa assim, colocou ali, igual a foto que o Francisco colocou para a gente, você pensa, mas colocou ali porque tinha espaço, né? Colocou ali porque alguém deu. Não é só isso, né? Uma política de Estado, ela não sendo, ela foi uma política de governo, né? Mas a intenção sempre foi que ela fosse uma política de Estado permanente, não de governo, né? Governos são provisórios, o Estado brasileiro é permanente. Então, a ideia é que esses IFES estejam em lugares mais carentes, em lugares onde a população mais pobre tem acesso. Outro impacto fundamental que a gente tem que destacar foi o fato da absorção desses institutos dos professores de ensino superior, principalmente formados no Brasil. Nós temos muitos doutores, né, Francisco, nos IFES. Muitos, eu não sei se, né, o percentual, se você sabe, mas o que isso significa? Significa a gente pensar, se não houvesse 618 IFES, com uma média de mais ou menos 100 professores em cada instituto, 100 eu estou dizendo por baixo, 100 professores por baixo, em cada instituto. Onde estariam, faz 600 vezes 100 aí para ver, né, 60 mil profissionais, onde estariam, né, isso eu estou, assim, nivelando muito por baixo, só o número de professores, fora o secretário, fora o vigia, fora o pessoal da alimentação, fora o pessoal da limpeza, quer dizer, o IFE, ele movimentou não só o sistema educacional, ele movimentou o sistema profissional também, de absorção desses profissionais formados. Quer dizer, o cara que formou na USP, formou na Unesp, formou na Unip, na UNAEP, esse cara vai se formando, ele vai trabalhar onde? O IFE é mais uma possibilidade. Então, tem mais essa questão que nos últimos 10 anos de IFE aí, né? 2008, você falou, foram os primeiros, então já deu 12 anos, né? Então, são 12 anos de profissionais que foram formados e que estão vindo. E nesses últimos anos, infelizmente, pelo fato de não ter concurso, é que nós estamos vendo cada vez mais um movimento de saída de profissionais do Brasil, de pessoas que se formam e dizem, não, a fuga de cérebros, né, que o pessoal fala. Então, os doutores estão saindo daqui porque não têm onde trabalhar, né? E aí a gente vê, quando a gente vê, temos que fazer o reconhecimento da crítica, que infelizmente não se tem a valorização quando a gente ouve na mídia geral dizendo a universidade é para poucos, não é para qualquer um, né? Eu acho que certos ministérios também não são para qualquer um, né? Certos cargos políticos também não deveriam ser para qualquer um, né? E infelizmente a escola sim deveria ser para qualquer um e todo mundo que quiser, né? Essa é a diferença.
e que, infelizmente, a gente não tem. Então, deveria ser para todo mundo, né? E os IFES, eles só provam, né, a potencialidade realmente do poder educacional, da qualidade daquilo que é oferecido, né? E acho que um último ponto que eu queria falar, e a gente vamos abrindo também, pessoal, para as questões, de novo ressaltar, né, Francisco, o que significa você dar aula, por exemplo, de manhã você dá aula para o ensino médio, de tarde você dá aula para o ensino superior. E aí, muitas vezes a gente escuta no ensino superior, o professor do ensino superior, ele fala, mas olha lá, esse aluno não sabe porque veja o ensino médio que ele teve. Vocês não podem fazer essa crítica, né? Porque vocês são os professores do ensino médio, do ensino superior, não dá nem para botar culpa no professor do ensino médio, né? Que não foi o professor do ensino médio que ensinou. Né? Como é que é essa relação aí de vocês? Pessoal, alguma questão? Podem ir levantando a mão. Oi, Francisco, pois não. Eu acho que uma das primeiras questões muito fortes que eu tive ao passear por esses diversos níveis de ensino ao mesmo tempo, às vezes no mesmo dia, né? Quando eu dava aula à noite, em 2018, eu saía da aula da EJA, né? E entrava na aula da engenharia mecânica. E é um tanto impactante você pensar numa série de coisas, assim, qual que é o seu objetivo com aquela aula, né? Quem é o seu público, qual é o significado do que você está fazendo, né? Qual é o sentido? Qual é o sentido do que você está fazendo? Enfim, assim, refletir sobre os resultados, né? Era um tanto, eu vou dizer que estranho, porque eu sempre quis dar aula no ensino superior e às vezes eu saía contente com o resultado da EJA, porque na aula no ensino superior não aconteceu nada ali né? Então, assim, você ressignifica muita coisa, né? É um confronto de ideias muito grande, você vai refletir muito mais intensamente sobre a sua prática, muitas vezes dizer por que eu estou aqui ensinando química nessa situação, não é nem a questão de por que eu estou fazendo assim, e aí a resposta muitas vezes porque sempre foi assim, né? Ser um pouco difícil de a gente mudar algumas coisas, né? Então, acho que passear por esses diferentes níveis mexe bastante com a gente. É um desafio, é bem, assim, desafiador, né? Assim, muitas vezes, o Instituto, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo e fui ficando muito contente com isso, você ter uma condição de emancipar pessoas. Isso é sensacional, né? Eu não sei se é uma coisa da idade, né? A Ju já falou que é todo mundo novinho aqui, mas eu já estou com 37, quando você está nos 30 alguma coisa, você começa a se perguntar qual que é seu papel no mundo, né? Eu, né, você vai chegar ali, né? Não sei se isso vai variar de pessoa para pessoa, mas estando no Instituto foi bem um momento que eu pensei sobre isso, né? Que você começa com essas noias, né? O que é o papel no mundo? Eu nasci, vou passar por aqui, morrer, pronto, né? Vai ficar o quê? E de repente você percebe que é possível, né? Fazer uma diferença enorme, né? Com o ensino de química, né? Nos diferentes níveis, atuando em cada um dos diferentes níveis, emancipando uma pessoa que está no curso do ensino de jovens e adultos, né? Dentro da realidade dela e fazendo ela evoluir um pouquinho, emancipando uma pessoa que está no superior, que está com acesso superior, seja uma licenciatura em química, seja uma engenharia, né? Que também são ensino superior, mas são públicos diferentes, são realidades diferentes, e você vai percebendo onde você pode, né, usar o teu poder, a tua força para fazer com que essas pessoas evoluam. Cada um no seu nível evoluir dentro do seu nível. E aí você
né, vai... porque a gente tem no Instituto, às vezes, uma certa resistência, né? As pessoas não querem dar aula na EJA, ou às vezes não querem dar aula no técnico concomitante de 3 semestres, né? Muitas vezes ela quer se fixar numa... Tem que falar que é um pouco de uma cultura assim... no superior eu não tenho que me desdobrar, não tenho que plantar bananeira, porque assim, todo mundo está aqui porque escolheu estar aqui, né? Então vou jogar umas coisas difíceis aqui, vai estudar no livro, e às vezes nos níveis mais básicos a gente tem uma pressão um pouco maior pela didática, né? Pela metodologia, até porque senão você vai perder o controle da sala, né? Eu acho que passar por essa verticalização do ensino, né, nos diversos níveis, foi importante para entender como que a gente pode fazer diferença, né? E que não tem diferença de peso nenhum, pelo contrário, se você fizer a diferença da vida de uma pessoa que está na EJA, uma diferença na vida que está fazendo na engenharia mecânica. Tá? Você está fazendo a diferença na vida de uma pessoa. Isso, assim, foi fundamental, né? Aprender isso. E eu lembro que eu comecei assim, nossa, né, vou sair da sala da EJA, vou entrar na engenharia mecânica, meu Deus, aqui eu vou falar de ligação química, não sei. E na engenharia mecânica, lá, então vocês estão na engenharia mecânica, se viram. Falar de ligação química, já estava dando célula unitária de estrutura de solo, porque vocês vão ter que trabalhar com tudo que é metal, aí se vira, vai estudar. E eu acho que vendo isso, fui ressignificando, né? A gente vai se ressignificando na nossa prática, né? A gente vai percebendo, né, que o curso de graduação é uma introdução ao mundo dessa área, né? Tem muitos e muitos anos de muito aprendizado pela frente. Nossa, é muito lindo escutar você falando isso, Francisco, porque você veja, né? Você traz a essência. O que é a essência da docência? É a transformação da vida da pessoa, seja essa pessoa um bebê que você está recebendo na creche, seja essa pessoa um engenheiro supermaster lá, que vai desenvolver equipamentos super complicados, ou seja, na vida de uma dona de casa que vai fazer a sua vida diferente a partir daquele momento que teve aula ali, né? De fato, esse trabalho com EJA é sensacional. Eu também já trabalhei com EJA e eram sem dúvida alguma, era o maior desafio. Era absolutamente o maior desafio, porque isso que você falou na engenharia, na graduação, você fala, o assunto está ali no livro, se vira, se o menino foi mal, a culpa é do aluno, porque não estudou no livro, né? O livro está perfeito e a minha aula é perfeita, e se não foi tudo bem, a culpa é sua. Sim. E quando você trabalha com a educação básica, e principalmente com o EJA, né, o olhar questionador do adulto, pessoal, a gente fala EJA assim com muita tranquilidade, né, mas quando você vai trabalhar com o adulto, ele traz com ele uma quantidade de histórias, de marcas, de sofrimento da vida, que ele está desacreditado da escola, desse lugar. Esse lugar não conseguiu acolhê-lo durante a vida. Eu fico pensando, né, para a pessoa ir para o EJA, lá com 40, 50, 60 anos de idade, né, pensa nos pais de vocês, nos avós de vocês. É esse o público que vai para o EJA, né, muitas vezes. E essa pessoa já passou por uma escola que talvez tenha sido uma escola que maltratou, né? A minha mãe, Francisco, a minha mãe foi impedida de ir para a escola, no 3º aninho, porque ela não tinha chinelo para pôr no pé. E naquela época a exigência, olha como é que as exigências vão mudando, pessoal. A exigência era que tinha que ter chinelo. Então, como a minha mãe não tinha um chinelo para pôr no pé, que era muito pobre, ela não podia mais ir para a escola. E ela contava e chorava, depois mais de adulta ela foi no EJA algumas vezes, mas ela falava, filha, agora não adianta mais, a mãe já sabe ler e escrever, tá bom. Né? Não seguiu adiante. Mas é essa escola, é a história. Então, quando a gente fala, pessoal, da importância das políticas públicas que fazem saltar de 33 para 600, quando a gente fala de uma política pública, com aquele gráfico maravilhoso que o
que o Francisco começou, né, com aquele gráfico cheio de pontinhos no Brasil inteiro, o que eu estou vendo ali é a minha mãe, né? São quantos milhares de crianças e de jovens que estão tendo acesso a um espaço escolar que milhares de outros na história brasileira não tiveram, né? Então, é disso que a gente está falando, né? Tem um público também muito importante hoje no ensino de jovens e adultos que não é nem... tem uma parcela, né, do pessoal mais de idade, mas tem uma parcela hoje muito significativa, né, de alunos que perderam o time por diversas questões problemáticas sociais, né, e perdem esse time do ensino médio comum aí com 15, 16, 17, 18 anos, né, e vem com 21, 22, 23, tá na flor da idade ali, né? Tá com... e tá tentando voltar, né? Porque esse pessoal não volta mais pro ensino médio comum. Regular. Então, você sabe que isso é outra coisa, Francisco, que eu acho que o pessoal precisa pesquisar, né? Eu conheço pouco das pesquisas sobre EJA, né? Mas é o fato desses alunos que saem da escola e voltam com 21, 22 para o ensino médio, né? No modelo EJA, é outra questão. Como é que a escola perde esse aluno? Como é que essa escola perdeu para depois ele voltar para essa escola 4, 5 anos depois? O que é quando não se trata de 30, 40, né? Como o caso do EJA tradicional, né? Eu acho que é um caso interessantíssimo esse, né? Para a gente repensar o modelo atual que faz com que a gente perca esse aluno. E eu sempre falo para os alunos, né, na graduação, dos colegas de vocês que fizeram ensino médio com vocês, onde eles estão? Quantos entraram no ensino superior? Nós temos uma média de 15% no Brasil. 15% do ensino médio entra no ensino superior. Então, quer dizer, vocês são esse 15%, imagina se a sala de vocês tivesse 30, 40, né? Estão achando muito, né? Não, é muita, a escola não é isso que eu digo, a universidade ainda não é para... Nossa, né? É de doer o coração, essas afirmações. Não está fácil, não está fácil. Não está fácil de navegar pela mídia ultimamente, Joana. Não está fácil. A gente desanima de um lado, mas a nossa função aqui, eu acho que, pessoal, se não houver questões, o pessoal não foi colocando aqui, acho que está todo mundo absorto aqui pensando, e acho que está todo mundo no site dos IFES aí procurando os processos seletivos. Pessoal, acessem lá, vejam os processos seletivos. Trabalhar no IFE é tudo de bom, viu? Se alguém tiver interesse, Joana, eu posso te passar pelo Zap as 2 últimas provas do Instituto Federal de São Paulo para contratação de professor efetivo. Né? Perfeito. Eu acho que isso é bem legal também, né? O pessoal vê o nível de questão, né? Dá para ter uma noção assim de qual conteúdo precisa melhorar um pouco mais, né? Porque eu também fui ver isso, né? Eu tomei muito pau em concurso quando terminei a graduação também, porque só depois da graduação é que eu fui vendo, né, qual conteúdo eu estudei mais, e aí chegou na hora do concurso, não dá mais tempo, né? E pode esquecer essa coisa de que quando sai o edital eu vou estudar, que isso não funciona não, né? É uma coisa que é uma bagagem... Não dá tempo, né? Não, é uma bagagem que você já vem carregando lá de trás, que você já vinha se organizando, né? Fazendo coisas que você nem imaginava que ia ter um resultado, né? Por exemplo, quando você dá uma monitoria, né? Você está nos últimos anos da graduação, você dá uma monitoria numa disciplina de primeiro ano de química ali, você faz porque gosta, porque você quer interagir com os calouros, você não faz ideia de quanto isso vai fazer diferença depois, né, para um concurso, para alguma coisa assim, né? Não é aquele momento, você é edital, vou estudar, não. São essas ações, essa busca, essa curiosidade, assim, dar uma olhada nas provas, conhecer, né? Porque senão você vai passando um tempão, né, acostumando com esses processos para poder entendê-los, né, e obter um sucesso lá na frente.
e talvez pesquisar um pouquinho antes, né, praticar. Eu atuei muito dei muita monitoria, né, dei monitoria para a Dani, química para a Daniela, professora Daniela, química geral, já dei monitoria para o professor Toledo, também de química geral, cursinho, né, a gente era voluntário no cursinho, mas não eram os alunos do cursinho que ganhavam, né, eu acho que quem ganhava mais, porque foi um período muito rico, trabalhar nos cursinhos populares e até de sábado à tarde, né, na aula, e aprendia, né, aprendia mais do que ensinava. Então, são essas ações que vão preparando a gente. Muito bom. Francisco, acho que o Davi queria comentar alguma coisa. Oi, Davi. Eu queria fazer uma pergunta só. No IFESP, a gente tem o ensino o técnico junto com o ensino médio, né? Eles acontecem num período só. Acho que quando meu primo estudou era de manhã e o último ano à noite, uma coisa assim. E eu estudei em uma escola técnica também, só que o meu era integral. De manhã a gente tinha o técnico e de tarde a gente tinha o médio. Partia da instituição até um pouco e de alguns professores uma certa desvalorização do nosso ensino médio. Você acha que a escolas que é concomitante, assim, um técnico e um ensino médio, acaba tendo aí uma perda um pouco dessa visão do ensino médio para priorizar o técnico? Isso vai acontecer em todo lugar, né? Eu lembro quando eu estava aí na licenciatura, existia uma valorização do bacharel, né? E talvez o pessoal só foi dar uma certa valorização na gente quando começaram a passar em primeiro, segundo aí nas provas de pós-graduação de mestrado e ver que a licenciatura não devia nada em termos de capacidade, né? Então, assim, se a gente sentar aí para conversar, vai ter essa coisa da valorização da licenciatura bacharel, né? Aí, no curso técnico é a mesma coisa, né? Porque, como eu falei, é um mundo amplo, então nós vamos ter, muitas vezes, objetivos distintos. O que acontece na questão do técnico integrado, que eu até comentei, que a maioria hoje entra pela qualidade da estrutura, né? Então, muitas vezes ele aproveita mais o médio e não vai aproveitar tanto o técnico, por quê? A cidade montou um curso de técnico em automação industrial por uma demanda local, mas ele não entrou porque ele quer ser técnico em automação industrial. E ele vai ser o que ele quiser, né? Ninguém vai obrigar ele a ser o técnico em automação industrial, trabalhar na indústria em sertãozinho e tal. Não, ele pode entrar e fazer para aproveitar ali a estrutura, o ambiente, os professores e etc., de repente para fazer um bom Enem, né? Já tem gente que a família incentiva, né, para fazer, para ter uma oportunidade a mais, tem gente que dá continuidade. Agora, no percurso, até entre os próprios alunos, vão acontecer essas situações, né? Tem tua turma que valoriza mais a questão do técnico, uma turma vai ter mais afinidade pelas disciplinas do médio, né? Eu dei uma vez corrosão e proteção de materiais que eu ralei para conquistar a turma, viu? Porque eu falei, meu Deus, vocês estão tudo de humanas, e eu estou dando aqui corrosão e proteção de materiais, uma sala com 40 alunos, né? Eu falava que ele era a turma mais de humanas na exatas que eu já tinha pego na vida, né? Tive que me virar nos 30, mas assim, era muito gostoso e no final foi a turma que me deu mais prazer, mais resultados, né? Aprendemos muito, foi muito bacana. Então, assim, é um desafio para o professor também, né? Quando ele pega uma disciplina nesse tipo de curso e a turma tem uma outra característica, né? Vai ter essa situação tanto entre os próprios alunos, quanto aí a gente tem nossas brigas internas, né? De currículo, de instituição, a gente está em fase de reformulação de curso, tem muita briga, viu? Não, minha disciplina vai ter, em vez de 3 aulas semanais, 4, tira uma da sua, né?
não é fácil essa situação. Mas, assim, valorizar... A ideia é integralizar, né? Eu acho que a palavra-chave está aí, quando a gente fala integrado. Eu acho que esse ainda é um grande desafio. Está integrado mesmo, né? Está se comunicando, né? E isso é uma parte importante até na formação de vocês. Isso é uma parte desafiadora demais, que é currículo, né? Está aí a BNCC da vida, essa polêmica toda, né? O que dá muita briga, muito debate é o currículo. O currículo, na nossa história, é um campo de briga, de política, de polêmica, né? Eu acho que a gente não sabe o que fazer ainda direito e bate cabeça um pouco. E acho bacana, acho que o integrado é muito importante nos institutos federais, né? E talvez seja papel dos institutos mostrar qual é o caminho dessa integração. E se você me perguntar, ela ocorre? Eu vou ser bem sincero, eu acho que ainda não. Tá? Por isso que ainda pode existir esses confrontos, e muitas vezes uma valorização de um ou de outro. Mas quando a gente sai da escola e põe o pé na rua, a vida não é segmentada, né? Olha, agora você vai resolver um probleminha específico de que não, vem tudo de uma vez. E é muito difícil a gente trazer essa questão para o currículo, integrar tudo, né? A gente tem metodologias aí de resolução de problemas, né? De projetos, de muitas coisas que eu acho que são muito positivas e precisam... eu acho que ainda falta muito, porque a gente não investe, né, na formação do professor, né? A gente não... É um país que não investe na formação docente, e isso leva tempo, né? Tem que ser, como a Joana colocou, questão de Estado, né? Mas é tudo querendo se resolver como uma questão a curto prazo, como uma questão de governo, não a longo prazo. É necessário muito mais investimento na formação docente. Eu acho que o Instituto tem evoluído um pouco nisso, porque, por exemplo, hoje a gente talvez seja, se não, talvez a única instituição, né, onde o professor tem o dobro de tempo para preparar sua aula. Então, por exemplo, se eu tenho 12 horas de sala de aula, eu tenho 12 para preparar isso. Foi uma briga no Estado, na época que eu estava no Estado, parecia que a gente ia conseguir, lá nos anos 2011, 12, 13, né? Aí, no final das contas, não deu certo, e não deu certo até hoje, que é essa questão, né? Para a gente... por isso que eu afirmo, eu acho que talvez os institutos, quem vão ter esse papel, né, de fazer mais pesquisas, de trabalhar em cima disso para integrar de fato. Como que eu vou integrar, né, a disciplina lá de história lá do ensino médio com a minha corrosão e proteção de materiais, né? O aluno tem uma aula de história no terceiro ano, essa é uma disciplina do terceiro ano, está lá, deu uma aula de história, depois tem uma aula comigo de corrosão e proteção de materiais, e a qual não tem nada a ver com a outra. Tá? E tem espaço? Tem, né? Eu queria, assim, ter a possibilidade, o tempo de montar um curso de metais, né? Para a gente envolver história, geografia, falar de commodities, falar de como que o ferro vai dominar, mexer na economia, né? Que a gente está dependendo ali sei lá, Bolívia e Chile vão deixar arrancar aquele lítio lá do deserto de Uyuni, ou não vão, né? Porque tem demanda por bateria de lítio. Então, tem questão econômica, social, política, geográfica, muita coisa. Agora, olha que troço complexo. A gente precisa de tempo. Quem tem as condições mínimas para fazer isso hoje, né, talvez sejam os institutos federais, porque é onde tem professores, né, com esse tempo e espaço adequado para preparar esse tipo de situação e para fazer isso acontecer, né? Agora, nós somos uma instituição nova ainda, né? Eu acho que a massa crítica que ingressou nos institutos, ingressou aí nos últimos 5, 6 anos, que
está doida para fazer alguma coisa, está buscando espaço, mas também muito mergulhado em burocracia, a gente tem muita coisa para fazer, é um desafio. Então, assim, eu acho que esses conflitos ainda vão continuar acontecendo, tanto por parte dos alunos, tanto por parte das nossas brigas aqui em cima, na hora de montar currículos, de falar de políticas públicas, né? Desde a nossa briga na própria instituição local até sair lá no Ministério da Educação, né? Mas eu acho que é um caminho, tem um caminho, nós temos feito algumas coisas no Instituto, né? Os professores sempre vêm tentando, né? Testando, integrando, né? Sei lá, nós tivemos os professores outro dia fazendo um projeto que integrava a disciplina de química farmacêutica com a disciplina de sociologia, com a disciplina, né? E eles trabalhavam juntos, e aí você tem uma formação integral, e o aluno vai perceber que eu não preciso brigar por esse lado ou por aquele lado, eu vou ter uma formação para os dois lados. Agora, assim, para fazer isso bem feito, tem chão pela frente. Mas eu concordo plenamente com você, Francisco. Eu acho que os institutos federais, eles têm profissionais capacitados, né? Tem uma demanda muito forte e estão, né? Vocês estão conseguindo ganhar terreno, né? Já ganharam reconhecimento pela qualidade dos trabalhos que aparecem não só nos números de ENAD, Enem e etc., mas pelas iniciativas diversas, né? Como o currículo diferenciado do pessoal de Jacarezinho, como as feiras startups de tantos institutos federais aí pelo Brasil, né, pela parceria público-privada, muitas vezes que conseguem fazer, né, respeitando toda a legislação e mostrando que é possível, né, quer dizer, tem muita coisa boa. Bom, pessoal, o nosso horário foi. Francisco, eu só posso te agradecer mais uma vez imensamente pela sua disposição. Parabenizo a você e a toda a equipe, todo o coletivo de professores aqui de Sertãozinho, né? São pessoas que eu sempre que eu preciso contar, vocês são sempre muito dispostos, né? Você, o Calef, Eduardo, todos. Então, meu agradecimento, né, em nome da instituição, em nome pessoal também. Muito obrigada, e estaremos aqui torcendo para que logo, logo nós tenhamos muitos concursos, não só testes seletivos, mas muitos concursos, e com uma expectativa muito grande, pessoal, de daqui a alguns anos eu poder fazer essa disciplina de novo e chamar alguns de vocês que estão aqui nessa disciplina hoje para vir falar também, né, Francisco? Que tenhamos muita gente ainda dentro dos institutos federais. Tá bom? Obrigada, Sim, viu? Eu que agradeço demais, né? E a gente, assim, acho que independente do cenário, a gente tem que se preparar, ter muita tranquilidade, né? A gente brinca que quando estava saindo da graduação, né, a gente tem outros colegas nos institutos, né, como o Wellington, está lá em Barreto, a gente fala, a gente não imaginava que, a gente sonhava até menos quando saía da graduação, não esperava estar aqui, né, na coordenação de um curso, de repente já trabalhando, pensando no futuro, para cargos cada vez maiores nas instituições, né? E é um processo, né? É um processo que vai acontecendo, e acho que esse primeiro pontapé, esse primeiro passo do curso de licenciatura em Química da USP foi importantíssimo, né? Joana, na minha formação aí no finalzinho, né? E é isso. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Só Obrigada. chamar. Muito obrigada, Francisco. Pessoal, obrigada. Espero vocês até a próxima aula. Valeu.